E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Fé em Letras. Hoje a gente vai se aventurar pelas ideias de um livro que tem causado rebuliço. Não tenho fé suficiente para ser ateu. É isso aí, dos autores Norman Geisler e Frank Turek. Isso. Antes de começarmos, não se esqueçam de dar aquele like poderoso, Claro! compartilhar esse episódio com a galera e, claro, bombardear os comentários com sugestões de livros que vocês querem ver desvendados por aqui. A gente adora as sugestões de vocês. O que me fascinou nesse livro é que ele não se contenta em simplesmente defender a fé cristã. Ele vai além, usando lógica e evidências para construir um caso sólido para a crença em Deus e na veracidade da Bíblia. Verdade. É como se os autores dissessem: a fé não é um salto no escuro. Vamos analisar os fatos. É isso aí, eles já começam questionando o relativismo. Essa ideia tão popular hoje em dia de que cada um tem sua verdade. Os autores argumentam que a verdade é absoluta. Uhum. E usam um exemplo que eu achei genial, de um aluno que defende o relativismo na sala de aula. Entendi. Mas exige justiça do professor quando se sente prejudicado. É tipo, professor, sua verdade é que eu mereço uma nota baixa, mas a minha verdade é que eu mereço um 10. Exatamente. Uma baita contradição, né? Total. E aí te pergunto, será que a gente não cai nessa armadilha do relativismo no dia a dia? Boa pergunta. Como saber o que é certo ou errado se cada um tem sua própria verdade? Pois é. Se não existe uma verdade absoluta, como podemos afirmar que qualquer religião, incluindo o ateísmo, é verdadeira? É verdade. E por falar em ateísmo, os autores argumentam que para ser ateu, você precisa de mais fé do que para ser teísta. Sério? Mas como assim? Pensa comigo. A crença de que o universo e a vida surgiram do nada, sem nenhuma causa inteligente, exige que você aceite uma série de pressupostos que não podem ser comprovados. Entendi. É como acreditar que uma explosão numa gráfica pode gerar um dicionário. Faz sentido. E essa ideia de que a fé não é exclusividade da religião é reforçada por uma história que o Frank Turek conta no livro. Ele estava dando uma palestra numa universidade e durante o debate, um professor que criticava o Antigo Testamento acabou admitindo que não sabia se Deus existia ou não. Olha só. Ou seja, ele criticava algo que não tinha certeza se era real ou não. Meio contraditório, né? Total. E aí os autores começam a apresentar as evidências que apontam para a existência de Deus. Certo. Um dos primeiros argumentos é o cosmológico, que se baseia na origem do universo. E aqui entra em cena o famoso Big Bang. Exatamente. A teoria do Big Bang, que é amplamente aceita pela ciência, nos mostra que o universo teve um início. E se ele teve um início, algo ou alguém teve que causar esse início certo? Não dá para ter um bolo sem alguém que o faça, né? Perfeito. Yeah. E para criar algo tão complexo e grandioso como o universo, essa causa inicial precisaria ser absurdamente poderosa e inteligente. Uma descrição que, convenhamos, se encaixa direitinho na ideia de Deus. Verdade. E não para por aí. Os autores também exploram o princípio antrópico. E basicamente mostra como o universo parece ter sido finamente ajustado para que a vida existisse aqui na Terra. É como se todas as condições, a distância do Sol, a composição da atmosfera, a presença de água, estivessem perfeitamente calibradas para que a gente pudesse estar aqui. Imagina só. A Terra é como uma espaçonave viajando pelo espaço com um sistema de suporte de vida incrivelmente complexo. Nossa. E preciso. A chance de tudo isso ter surgido por puro acaso é tão pequena que desafia a lógica. É como ganhar na loteria todo dia durante milhões de anos. É pra gente se questionar se não tem um dedo, ou melhor, uma mãozinha divina por trás de tudo isso, né? Com certeza. E essa mãozinha nos leva a questionar a teoria da evolução de Darwin. Não que os autores neguem a evolução completamente, mas eles argumentam que ela não explica tudo. Então, como explicar a complexidade absurda da vida? De onde vem essa organização, essa informação que faz com que cada ser vivo funcione de forma tão precisa? Aí que está a questão. Os autores argumentam que a seleção natural, o motor da evolução, até explica pequenas mudanças dentro de uma espécie. Mas não consegue explicar como novas espécies surgem, ou como sistemas complexos como o olho humano, por exemplo, surgiram do nada. E para ilustrar essa ideia, eles usam a analogia da mensagem leve o lixo para fora. Imagina que você entra no seu quarto e vê essa mensagem escrita no espelho. Você acha que ela apareceu ali por acaso? Claro que não. A gente intuitivamente sabe que alguém escreveu aquela mensagem. E os autores argumentam que a complexidade da vida, a organização e a informação presente nos seres vivos aponta para uma inteligência por trás, assim como a mensagem no espelho. É de explodir a cabeça, né?
Mas me diz o que mais esse livro incrível nos reserva. E tem muito mais. Lembra que a gente falou do relativismo no começo? Aham. Pois bem, os autores usam essa mesma lógica para defender a existência da lei moral. Lei moral. Tipo os desmandamentos. Não exatamente. A lei moral que eles falam se refere àquele senso inato de certo e errado que todos nós temos, independente da cultura ou religião. Sei. É aquela voz interior que diz que roubar é errado, que ajudar o próximo é certo. E se essa voz interior for só um produto da nossa criação da sociedade em que vivemos? Os autores argumentam que não. Eles apontam que se a moralidade fosse apenas uma construção social, não existiria um padrão universal do que é bom ou mal. Cada cultura teria sua própria moral e não haveria como julgar as ações de outras culturas. Então, como explicar que culturas tão diferentes condenam atos como assassinato ou roubo? Exatamente. Para os autores, essa condenação universal aponta para a existência de uma lei moral objetiva que está acima das opiniões humanas. E de onde viria essa lei? A resposta deles é: de Deus. Faz sentido. Mas e o problema do mal? Se Deus é bom e todo-poderoso porque ele permite que coisas ruins aconteçam, por que existe tanto sofrimento no mundo? Essa é uma das questões mais difíceis de responder. Os autores exploram essa questão a fundo e uma das ideias que eles apresentam é de que Deus permite o sofrimento para que a gente possa aprender e crescer. Então o sofrimento seria tipo um professor. Meio rígido, né? É uma analogia interessante. Os autores argumentam que assim como o músculo só cresce quando é desafiado, a gente também só cresce espiritualmente quando enfrenta dificuldades. Mas e as tragédias que não parecem ter nenhum propósito, como explicar a morte de uma criança inocente, por exemplo? Essa é uma pergunta que desafia a fé de qualquer pessoa. Os autores não têm uma resposta fácil para essa questão, mas eles nos convidam a considerar a possibilidade de que Deus tenha propósitos que transcendem a nossa compreensão limitada. Ou seja, a gente pode não entender o porquê do sofrimento agora, mas podemos confiar que Deus tem um plano maior. Exatamente. E falando em confiança, autores também se dedicam a mostrar que a Bíblia, o livro sagrado do cristianismo, é um documento confiável com evidências que comprovam sua autenticidade. Mas a Bíblia não é cheia de histórias fantásticas e milagres? Como podemos saber o que é real e o que é ficção? Os autores argumentam que a Bíblia, especialmente o Novo Testamento, tem uma base histórica sólida. Eles apontam para a quantidade impressionante de manuscritos antigos, a coerência interna do texto e a corroboração de fontes não cristãs. Mas e os milagres? Como explicar eventos sobrenaturais do ponto de vista científico? Os autores reconhecem que os milagres são eventos extraordinários que desafiam as leis da natureza. Mas eles argumentam que se Deus existe, ele tem o poder de intervir no mundo natural e realizar milagres. E eles não se limitam a falar da confiabilidade da Bíblia. Eles também exploram o tema das profecias, especialmente as do Antigo Testamento, que apontam para a vinda de Jesus. E o que é fascinante é a precisão dessas profecias. Elas foram escritas séculos antes do nascimento de Jesus e se cumpriram de forma impressionante em sua vida, morte e ressurreição. É como se os autores do Antigo Testamento tivessem uma bola de cristal prevendo o futuro com detalhes incríveis. E por falar em futuro, os autores também exploram um evento que para os cristãos é a prova definitiva da divindade de Jesus, a ressurreição. A ressurreição. Mas como provar que alguém voltou dos mortos? Essa é a questão central. Os autores dedicam um capítulo inteiro a analisar as evidências da ressurreição, refutando teorias alternativas e argumentando que a ressurreição é a explicação mais plausível para os fatos. E quais são esses fatos? Os autores analisam os relatos bíblicos, os testemunhos dos apóstolos, a transformação radical que a crença na ressurreição causou na vida dos primeiros cristãos e até mesmo o túmulo vazio de Jesus. E aí, qual a conclusão deles? Eles argumentam que a ressurreição não é apenas uma história bonita, mas um evento histórico que mudou o curso da história. Para eles, a ressurreição é a prova definitiva de que Jesus era quem dizia ser, o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. Uau. É muita coisa para digerir, né? Mas e aí, o que mais esse livro nos reserva? A gente falou do problema do mal da confiabilidade da Bíblia, das profecias da ressurreição. Mas o livro não para por aí, os autores também exploram a questão da salvação. Salvação! Tipo um barco salva vidas para escapar do inferno. Não exatamente. A salvação na visão cristã é muito mais profunda do que isso. É sobre ser liberto do poder do pecado e da morte e ter uma vida plena e eterna com Deus. Mas como alcançar essa salvação? Tem que fazer boas obras, seguir um monte de regras. Os autores argumentam que a salvação não é algo que a gente conquista por mérito próprio, mas sim um presente de Deus que recebemos pela fé em Jesus Cristo. Então basta acreditar em Jesus e pronto. Parece fácil demais. A fé em Jesus não é apenas um ato intelectual, mas uma mudança radical de vida, um compromisso de seguir seus ensinamentos e viver de acordo com a vontade de Deus. E como saber se a gente está realmente salvo? Tem algum teste, algum certificado? A Bíblia diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ou seja,
Se a gente está realmente seguindo Jesus, nossa vida vai refletir essas características. Então a salvação não é só um destino futuro, mas uma transformação que acontece aqui e agora no nosso dia a dia. Exatamente. E essa transformação nos leva a viver de forma mais justa, compassiva e amorosa, impactando o mundo ao nosso redor. É isso aí. E chegamos ao fim do nosso mergulho profundo em Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Ufa, quanta coisa! É quanta coisa, Não. mas foi incrível, né? Pois sim. E aí, o que você achou? Teve algum ponto que te marcou mais? Para mim, acho que a parte da lei moral foi bem impactante, me fez pensar bastante sobre como a gente percebe o certo e o errado. Verdade. E você? E você? O que te chamou mais atenção? Olha, eu fiquei bem intrigado com as evidências históricas que eles apresentam para defender a ressurreição de Jesus. É bem interessante essa parte, né? Eles realmente se aprofundam nos detalhes. Sim, e usam fontes históricas para corroborar os relatos bíblicos. Achei bem convincente. Os autores se esforçam para mostrar que a fé cristã não se baseia em mitos ou em crenças cegas, mas em fatos e evidências. Exatamente. Eles te desafiam a pensar criticamente, a questionar, a buscar a verdade. E é isso que a gente tenta fazer aqui no Fé em Letras, né? Com certeza. A gente quer te dar ferramentas para você fortalecer a sua fé ou até mesmo para você questionar suas crenças. O importante é que a gente esteja aberto ao diálogo, ao debate e à busca pela verdade. Isso aí. E para continuar essa jornada com a gente, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar aquele like poderoso. Isso ajuda muito a gente a alcançar mais pessoas e compartilhar essas ideias tão importantes. E claro, queremos saber a sua opinião sobre o livro. Deixa aqui nos comentários o que você achou, quais foram os pontos que mais te impactaram e sugestões de livros para a gente desvendar nos próximos mergulhos. Adoramos ler os comentários de vocês e saber o que vocês estão pensando. Valeu, pessoal. Até a próxima. Um abraço.